Pedro da Lua e Renivaldo Costa. Eu estou aqui à margem do rio Araguari, mais precisamente aqui, próximo ao garimpo do Capivara. A gente veio verificar a polêmica entre a cooperativa de garimpeiros do garimpo do Capivara com o Instituto, na verdade, mais com um senhor, o seu Pedro, que representa o Instituto Flona aqui no rio Araguari. O nosso objetivo é o seguinte, é mostrar a condição e o garimpo do Capivara aqui para todo o estado do Amapá. Na verdade, é mais uma aventura isso aqui. Depois de quase 2 horas de caminhada, a gente está aqui no garimpo do Capivara. E a gente vai fazer a filmagem aqui do prejuízo dos bens materiais aqui, desses cooperados aqui do garimpo do Capivara. Acompanhe comigo. Mais de 60 famílias, às proximidades de Ferreira Gomes, numa localidade chamada Capivara, estão proibidas de trabalhar em uma atividade em que praticam há mais de 30 anos, a garimpagem. Olha, eu tenho 19 anos que trabalho por o garimpo pela beira do rio, trabalhando de roça, de garimpo, tudo quanto é coisa eu faço para poder manter a minha sobrevivência. Então, foi uma coisa que acabou dentro de segundo que eles fizeram com a gente aí dentro do garimpo, né? Foi um serviço que a gente trabalhou 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas teve companheiro aqui que já tem 26 anos que trabalhou no garimpo e hoje vê o sonho que ele tinha se acabou dentro de poucos minutos, sabe? O diretor do IBAMA aí, né, fechou o garimpo e proibiu a gente trabalhar e ficou ruim pra gente sobreviver agora, porque a gente não tem um fundo de renda, né, aí somente eu que trabalho de garimpo, né, tem 30 anos de garimpo, já trabalho muito tempo aqui, o cara chegou agora, não tem nem para onde ir aí para sobreviver a família, né. Segundo os habitantes daquela região, a proibição garimpeira foi feita por Pedro Carlos de Oliveira Júnior, representante do Instituto Chico Mendes no Amapá. Tal entidade seria responsável em executar as ações de política nacional de conservação da natureza, o que, de acordo com as famílias, tais tarefas não estão sendo cumpridas e que, na verdade, as atividades ribeirinhas de subsistência como pesca, caça, roça e garimpagem simplesmente foram proibidas, deixando cerca de 600 pessoas sem nenhuma alternativa de sobrevivência. Eu dependo do garimpo e vivia praticamente lá dentro, há 15 anos trabalhava e tenho família e o que eu quero é que esse garimpo volte a abrir porque eu dependo muito dele. E hoje eu nem durmo direito pensando como é que eu vou sobreviver porque eu dependia muito desse garimpo e espero que ele volte a reabrir, né? Porque o fiscal que chama Pedro, não sei se o que ele é, eu sei que ele botou para fechar esse garimpo e que nem disse que está fechado, tem até arame. Até um peixe quando a gente às vezes quer pescar, a gente ia para o garimpo, agora não pode nem pescar, não pode, porque está fechado, está ruim. Contra o senhor Pedro Carlos de Oliveira Júnior, ainda pesam denúncias de favorecimento a grupos estrangeiros não oficiais e que estariam envolvidos com a biopirataria naquela localidade. Ele está lá, já ameaçou até nós de arma lá, que ele ameaçou, eu afirmo que ele ameaçou, o Pedro. Ele me ameaçou que eu entrasse lá, ele mandava me matar ou mandava me processar. Já me trouxe preso de lá para cá como fosse um criminoso. Não deixou eu nem tomar banho, trocar de roupa, fui parar na delegacia como um criminoso, como eu fosse um homem das piores espécies. Pedro fala que ele é juiz, ele é advogado, ele que manda. Para ele que manda em tudo é ele. Eu estava pescando e ele chegou com as armas em cima de mim, 8 horas da noite. Uma outra administração era uma tranquilidade, porque a gente podia pescar, a gente podia pegar o nosso sustento dentro da reserva, hoje não se pode mais nem entrar para ir à casa de um amigo. O garimpo, quando fechou, para nós ribeirinhos, foi um fracasso, porque nós não temos mais para onde vender nada. Lá nós vendíamos a nossa farinha, nosso peixe, a nossa criação. E hoje isso acabou com a presença do seu Pedro. Nós éramos tranquilos antes desse cidadão aí. Que alguém tome as providências, né? Porque nós estamos no grito de socorro. Os apelos dos ribeirinhos ganham força e já são ecoados na Câmara Federal em Brasília, através do deputado federal Antônio da Justa Feijão. Há 3 meses atrás eu ocupei essa tribuna para denunciar a violenta ação do Instituto de Biodiversidade e Conservação Chico Mendes sobre as comunidades ribeirinhas e garimpeiras no entorno e dentro da Floresta Nacional do Amapá. Procurei as instituições federais, Ministério Público,
Defensoria Federal. E ontem, em Macapá, recebi um documento encaminhado, ofício número 23 de 2009, encaminhado pelo cidadão chamado Pedro Carlos de Oliveira Júnior, que assina como chefe da Flona do Amapá. Interessante que esse Pedro encaminhe o documento ao Procurador da República no Estado do Amapá, Antônio Carlos Marques Cardoso. E ele mesmo, o representante do Instituto Chico Mendes, que está ameaçando de morte, segundo as informações dos ribeirinhos e dos garimpeiros, que derrubou as roças, as casas, que destruiu o patrimônio, que fez cárcere privado, segundo o depoimento das comunidades ribeirinhas lá existentes, feita por esse cidadão, Pedro Carlos de Oliveira Júnior, funcionário do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Pois bem, ele encaminha para o Procurador da República, narrando tudo que ele fez. E o que é mais engraçado, coloca algumas ações que o DNPM, a Polícia Federal, o batalhão de choque do estado do Amapá, que só é usado em operações de assalto, de sequestro, como se lá dentro da mata esse cidadão estivesse encontrando guerrilheiros, bandidos armados. A única arma que aqueles homens têm é a coragem de trabalhar na floresta amazônica. Esperamos que providências sejam tomadas por parte das autoridades competentes e que, no mínimo, essas famílias voltem a ter o direito de viver com dignidade. Nildo Love para o programa O Troco na TV. Quem avistar o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui.